Fala, torcedor, tudo bem com você? Olha, na sequência temos uma entrevista com Danilo Félix, ele que é supervisor do Maguari. O Maguari começou bem a Série D, está num grupo complicado e ele vai trazer vários detalhes, tanto sobre a questão administrativa, como também o trabalho com o grupo e outras informações. Essa entrevista foi em parceria com a Rádio Transamérica TMC. Então, curta a entrevista, se inscreva no canal, comenta e também compartilha esse link para que outras pessoas também acompanhem essa entrevista bem legal com o supervisor do Maguari, lá da cidade de Bonito, ele que é o Danilo Félix, supervisor aí do Maguari. Vamos para a entrevista, galera. Valeu! Hoje o nosso bate-papo é bem legal. Vamos falar sobre o Maguari aqui em nosso programa. Estamos com o supervisor, o Danilo Félix, para a gente falar bastante sobre esse momento do Maguari. Maguari que estreou muito bem, vencendo uma camisa pesada da Série D. E, claro, vamos falar também sobre o trabalho, o que é que está sendo feito, a expectativa e tudo mais. Mas antes, viu, meu amigo Danilo, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco aqui da Transamérica TMC. É um prazer estar lhe recebendo aqui no Hashtag da Bola, viu, amigo? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? A gente aqui do Maguari agradece o convite e estamos à disposição sempre de vocês, que vocês precisarem, a gente está à disposição. Pois é, Danilo, eu iniciei aqui já falando sobre esse momento do Maguari, né? Coisa boa, estreou com essa grande vitória dentro da equipe do ABC, em casa, 3-0. É uma vitória gigante, não foi qualquer vitória, né? É uma vitória gigante, né, que chega lá mostrando a sua força. Mas, Isso. para a gente iniciar falando da Série D, falando de toda essa questão do Maguari, a gente tem que voltar umas casinhas antes, tá? Para falar do Campeonato Estadual, a chegada na Copa do Brasil, o jogo que foi feito contra o Fortaleza e muito mais. Mas eu queria saber como é que está sendo esse trabalho aí, o Danilo, porque o Maguari está se mostrando muito forte, né? Uma camisa muito forte no cenário nacional, mostrando a sua força, né? Primeiro ano jogando a Série D e também essa questão da Copa do Brasil e também o Campeonato Estadual, né? Em que em alguns momentos se imaginou também que o Maguari poderia chegar ali à final do Campeonato Pernambucano, Danilo. Isso, o Maguari já vem fazendo bons trabalhos já desde alguns anos, né? Sempre vem mantendo uma base de um ano para outro. Creio que isso contribui bastante para esse bom rendimento, né, que está acontecendo. O trabalho do professor Suede, do Kleber, do pessoal da comissão técnica ali é muito bem feito, um time muito que trabalha bem a bola, bem agressivo, não baixa a cabeça para ninguém, independente de camisa. Eu acho que essa personalidade e os atletas conseguiram incorporar, né, essa personalidade e conseguem jogar e mostrar um bom futebol, como vem sendo apresentado, né, do ano passado para cá, e o que resultou nesse grande jogo, excelente jogo contra o ABC. Ô Danilo, a gente sabe que uma força você trabalha, né? Você pensando, o Maguari está fazendo um bom trabalho, mas isso é um trabalho de base muito forte, né? É administrativo. Eu lembro que quando eu Justamente. conversava com o Ítalo, ele falava sobre isso. Isso foi no ano passado, né? Eu Sim, bati com ele falava assim, Moisés, o Maguari não quer ser apenas um convidado no campeonato estadual. E não foi no ano passado. É tanto é que conseguiu a vaga na Copa do Brasil. A gente quer mais, a gente quer ir mais além. Mas existe um trabalho aqui que está sendo resgatado, primeira confiança para o mercado também, para os jogadores, e tudo isso, o fruto está acontecendo, né, Danilo? Ou seja, esse trabalho administrativo que está sendo feito aí, você participa diretamente, mostra em campo o que está sendo feito, né? com certeza, com certeza. No estadual, apesar da não classificação, o Maguari apresentou um bom futebol, fez um bom trabalho, tá? O Ítalo, né, que é o presidente, seu Carlos Maurício, que é os dois presidentes que a gente chama, né? São pessoas corretíssimas, que buscam valorizar, que buscam cumprir o que é prometido. Eu acho que hoje, no futebol de hoje, isso é um fator preponderante para que a gente consiga trazer atletas, para que os atletas não queiram sair daqui e a gente consiga manter esse ambiente tranquilo, para que a gente consiga trabalhar, que eu acho que sei que o resultado ele depende muito do campo, né, do dentro de campo, mas o que é feito fora, a tranquilidade, as condições que o clube concede aos atletas, eu acho que ele acaba sendo um detalhe que, no final das contas, soma positivo. E eu até falava com o Ítalo também, eu lembro que eu falava assim, Ítalo, e o trabalho de base aí? Porque também você precisa ter um trabalho forte de base. A gente sabe que hoje um jogador da base,
salva clubes, né? A gente sabe disso na questão até de você vender para o futuro, relacionamento de mercado e tudo mais. E como é que está com o trabalho já fortalecido aí, Danilo, sobre isso, ou ainda não? Ainda não, né? Não de base diretamente do clube, né? Mas o Ítalo é um ótimo captador, né? Tem ótimas amizades aí no meio do futebol e acaba sempre captando e trazendo atletas com grande potencial, né? A gente tem o Chico, tem o Richardson, tem o Alejandro, são atletas novos ainda, iniciando, né, teoricamente, 1, 2 anos de carreira profissional, mas que são atletas que têm uma projeção muito grande, que têm uma perspectiva muito grande de gerar frutos, né, e receita futuramente para o Maguari. E falando na questão de base, e grandes jogadores que estão se destacando aí, o Júlio César chamou muita atenção, né? Nesses últimos jogos aí, a situação do atleta, não sei como é que tá a questão do contrato aí, a gente sabe que o mercado já começa a ficar atento a essa situação, mas essa boa apresentação aí contra o Fortaleza, eu confesso que eu torci muito, viu? Cara, o que eu torci para o Maguari ter Acho que passado todos nós. pelo Fortaleza, até falei isso para o Suede, mas assim, são jogadores que estão se mostrando, e isso é importante para o Maguari também, né, o Danilo? Com certeza, com certeza. Após o Pernambucano, né, alguns atletas receberam propostas, receberam sondagens, e em conversa entre eles e o presidente, né, eles preferiram e decidiram ficar por aqui, né, e lutar e trabalhar no Maguari para que o Maguari consiga, né, o objetivo principal hoje da instituição, que é o acesso. A gente sabe que é difícil, é um grupo muito forte, né? A gente, como a gente falou, camisa pesada do ABC, camisa América, o Souza, que também vem numa crescente gigantesca aí no cenário nacional, mas que a gente vai trabalhar, né, da nossa forma, de uma forma organizada, como o Ítalo fala, sem fazer loucuras, né, dentro do que está no planejamento, mas que a gente tem certeza de que a gente pode buscar uma classificação e, quem sabe, o acesso à Série C. E eu vou pegar esse gancho aí que você falou sobre a questão de fazer loucuras, né? Porque o Maguari teve a cota da Copa do Brasil, né? A gente sabe que o mercado inflacionado do jeito que está, você tem que lidar algumas vezes, poder trazer alguns atletas, correr atrás de jogadores para fortalecer o grupo, o elenco. Às vezes, nessa questão de estar inflacionado, você bate com jogadores que a realidade financeira, eles acabam aumentando por saber dizer, não, aquele ganhou o dinheiro da Copa do Brasil, tem dinheiro em caixa. E como é que vocês também lidar com isso, hein? Porque trazer um atleta para jogar a Série D, mostrar para ele o projeto que existe, mas também dentro dessa realidade que não estoure a folha e não traga um prejuízo no futuro, ou recente, ou a longo prazo, porque a gente sabe, né, que sempre vem um prejuízo se você dá um passo ali seguro e um passo consciente, né? Com certeza, com certeza. Após o estadual pernambucano, né, houveram, né, algumas saídas, a saída de alguns atletas, entendeu? E a gente, né, a diretoria e a comissão, a gente trouxe alguns reforços, e esses reforços são bem pontuais do que o clube realmente precisa, né? É uma coisa que a gente conversa entre a gente, que a gente não vai trazer qualquer um, a gente vai trazer um atleta que o perfil encaixe no que o clube precisa para o momento, o estilo de jogo do Suede, a cultura do clube, entendeu? Então, assim, a gente avalia vários fatores para poder trazer os atletas, né? Creio, observando esse jogo contra o ABC, a gente vê, né, e agradece que os atletas que chegaram, que entraram em campo, corresponderam à altura, né, como o Caio, como o lateral esquerdo, o Arthur, o próprio Renato, né, que é uma referência para todo mundo, entraram bem. Eu acho que as contratações pontuais, da forma que foi feita, foram corretas, né? E a gente espera que a gente continue acertando, que os atletas, continuem se doando, cada vez mais se entregando, e o grupo muito bom de trabalhar. Como você falou, não adianta trazer um atleta com valor muito alto para depois dar problema, né, financeiro para o clube. Então, assim, tudo foi feito com muito pensado, vários fatores analisados para que a gente pudesse fazer essas contratações, né, para poder encaixar, e graças a Deus está dando certo. A questão do campeonato estadual, deixa eu voltar um pouquinho, me permita, viu, Danilo Félix? De alguma maneira, aquela oscilação no campeonato estadual foi importante para vocês entenderem que,
a gente precisa trazer uma peça para cá, a gente sabe que essa dificuldade, a disputa está sendo maior, porque aqui na capital, eu fiz uma entrevista bem antes, viu, Danilo, bem antes de iniciar o campeonato pernambucano, com o Suede, e eu falava, Suede, a imprensa pernambucana, a imprensa do Recife, ela está tratando o Maguari como uma equipe que vai brigar pelo título. Ou seja, se a gente está verbalizando isso, os clubes que estão se preparando para enfrentar o Maguari, eles vão para cima do Maguari, porque é um time que foi muito bem no ano passado e esse ano vê como um candidato ali a chegar nas finais do estadual. Não conseguiu chegar, mas assim, de certa forma, o momento de oscilação preparou o Maguari, está preparando o Maguari ainda daquele campeonato pernambucano para essa Série D e também para a Copa do Norte. Foi a Copa do Brasil, né, que foi um processo bem legal, mas assim, de certa forma, Danilo, isso foi importante, né? Não é importante perder, mas a oscilação que vocês acabaram vivenciando naquele momento. Sim, sim, com certeza. Eu acho que essa oscilação e essa mudança, talvez, de patamar que o Maguari tem passando, né, subiu para a Série A, fez uma excelente Série A ano passado, está disputando competições nacionais, já entrou no Pernambucano, como você falou, né, dito por muitos aí como um time que ia brigar, né, pelo título ali. Então, assim, faz o clube evoluir. Acontece, né, de acontecer essas oscilações, e aí a gente, né, a parte administrativa, a gente tem que analisar e ver o que tem que mudar, o que tem que melhorar, tanto nos jogadores, quanto na organização do clube em si, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode oferecer a mais para os atletas, entendeu? Para a gente poder estar aparando essas arestas, né, e conseguindo manter o clube numa linha crescente, para que a gente não permita que aconteça mais vezes, né, essas oscilações. Então, assim, o que a gente está podendo fazer, o que o Ítalo está podendo fazer para manter o clube nessa crescente está sendo feito, e a gente espera que tudo dê certo no final. O Maguari está com o elenco fechado ou pode ter mais alguém chegando por aí no decorrer do campeonato? Eu falo isso porque a gente sabe que tem aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Santa Cruz, tá? Tem vários clubes aí, claro. Sim. Que tem vários jogadores que jogaram a Série D no ano passado, entendem essa competição, subiram com o Santa Cruz e me parece que não vai ser utilizado. Né? Assim, tá fechado o elenco do Maguari ou ainda não? Ou vocês conversaram com algum clube desse aqui, eu falo Santa Cruz, mas outros também, pensando em fortalecer ainda mais esse elenco, o Danilo? Rapaz, a gente nunca disse que o grupo está fechado, né? Sempre pode aparecer alguma coisa, mas hoje o grupo está bem compacto, a gente está buscando mais duas peças para fechar, como você diz, né? Para a gente continuar, iniciar a competição, e aí no decorrer da competição a gente vai analisar, como você falou, ver se precisa alguma coisa, ver o que precisa melhorar. Como eu falei, o grupo é muito forte, tem várias equipes tradicionais, e se houver necessidade, a gente vai atrás de novos reforços. Mas para o momento a gente está precisando de mais duas peças para fechar esse primeiro momento e a gente iniciar essa competição, né, analisando mais para frente o que pode fazer. O Maguari mudou daquele Maguari que começou a Copa do Nordeste para aquele Maguari do jogo contra o Fortaleza, a questão de patamar, o que é que mudou para vocês, que vocês começaram a entender, dizer, ó, já faz parte daquela mudança, daquele jogo, da participação na Copa do Brasil, vocês sentiram alguma mudança na questão de mercado, de procura também de empresários que a gente sabe que procura, ou não mudou muita coisa, assim, que você pode passar para o ouvinte que está ligado aqui com a gente? Com certeza mudou, né? Como eu falei para você, vários atletas tiveram sondagem de outros clubes. O próprio Marquinhos saiu do Maguari e foi para o Santa Cruz, tá? Eu acho que a questão de participação em competições nacionais são outros tipos de viagens, é outro tipo de logística, é outro tipo de entendimento da competição, de funcionamento da competição, e aí a gente passou a trabalhar de uma forma melhor, né, trazendo outros profissionais de outras áreas para que a gente consiga não só participar da competição, mas mudar o nível do Maguari para que participe dessas competições da melhor forma possível. Eu acho que tudo que é possível está sendo feito e eu creio que Deus vai abençoar a gente. E agora falando um pouco mais sobre essa questão da Série D, você até falava sobre a questão do grupo,
E a gente, quando observa esse grupo, né, é um grupo da morte, né? Porque, assim, Maguari, América Central, Laguna, Souza e ABC. Ou seja, um grupo pesadíssimo, né? E o Maguari é o estreante desse grupo. Tá, assim, qual foi, primeiro, quando vocês pegaram esse grupo aí, ô Danilo, qual foi a conversa que você pode passar para o ouvinte? Principalmente na questão de dizer assim, olha, o grupo é esse, as camisas são essas, e a gente está aqui como estreante. Tá? Ou seja, a dificuldade que eles vão ter, mesmo com a camisa pesada, que quando você joga contra o América, por exemplo, você sabe que se você jogar lá, o América vai ser favorito, é natural isso acontecer. Então, essa responsabilidade é do América e o Maguari precisa tirar proveito disso, como já fez com os clubes daqui, da capital. Então, assim, qual tipo de conversa vocês tiveram? Porque, assim, já estreou vencendo o ABC e tem outro time de lá também, que é o América, depois tem Souza, enfim. Qual o tipo de conversa, principalmente pensando nesse grupo que é tão pesado? Que eu até falei aqui num debate, viu, Danilo, que é o grupo da morte. Agora ele está no grupo da morte, porque, meu amigo, só camisa tradicionais na questão de mais experiente, mais rodagem em campeonato nacional. Sim, com certeza, né? É um grupo muito difícil. A gente busca a nossa motivação de que a gente não quer ser apenas mais um participante, né? Por tudo que está sendo oferecido, pelo grupo de atletas que a gente tem, pela estrutura que o clube está oferecendo, a gente sabe que consegue disputar, né, de igual para igual com qualquer equipe. A gente sabe da dificuldade, da pressão que esse grupo, né, ABC, Souza, América, são equipes tradicionais e a gente vai com a nossa base, como você falou, que vem trabalhando, a estrutura de jogo que o Suede vem apresentando com os atletas, né, o estilo de jogo dele. Os atletas entenderam bem, né, como ele quer o time em campo, e eu acho que isso é um fator que fortalece muito o Maguari. Né? Algumas equipes passam por montagem, por remontagem, por saída de treinador, chegada de treinador, e a gente sabe que isso em algum momento pode interferir negativamente em resultados, e o Maguari a gente mantém o nosso estilo de jogo, o nosso estilo de trabalho, nossa humildade, a gente vai trabalhando, e a gente sabe da dificuldade, mas a gente sabe da nossa capacidade de brigar e de classificar, e Deus abençoe classificar bem dentro desse grupo, apesar de ser um grupo muito difícil, né? Como você falou, o grupo da morte. E se falar que agora o adversário ele já vai olhar para o Maguari de outra forma também, né? Acho que você vai se adaptando também à competição, né, Danilo? Justamente. A gente iniciou bem, né? A gente sabe que talvez antes da primeira rodada alguns tivessem uma ideia do Maguari de uma forma, e hoje acho que todos os clubes, né, passam a ver o Maguari quando for enfrentado de uma forma diferente. Pelo que foi apresentado, sabe que a gente vai trabalhar, que a gente vai entregar dificuldades para eles, né, para os adversários, e que a gente sempre vai buscar a vitória. Independente de quem seja, a gente vai lutar e vai buscar a vitória sempre. Quando o Maguari jogou contra o Fortaleza, um amigo meu lá da Jovem Pan, lá de Fortaleza, ele entrou em contato comigo para pegar algumas informações. E eu lembro que eu falei para ele o seguinte, olha, o time do Maguari é um time muito organizado, tá? O Fortaleza vai ter muita dor de cabeça com o Maguari, tá? Porque, assim, o Maguari deu dor de cabeça aos clubes daqui da capital, né? Time muito bem montado, por sinal, o Suede Lima se mostrando esse treinador, né, que já demonstrava no sub-20 do esporte, né? A gente já acompanhava o trabalho dele, quando ele chegou no Maguari evoluiu bastante, né, no Maguari como profissional, e é um time agressivo, é um time que vai para cima e é um time que não desiste, tá? E assim, eles até falaram sobre isso, assim, que não conhecia o Maguari, que não era o primeiro jogo que o Fortaleza iria fazer com o Maguari. Eu fiz, olha, é um time complicado de enfrentar, tá? Vocês vão ter, o Fortaleza, perdão, vai ter sérios problemas. E realmente surpresa. E realmente teve, né? Porque, assim, virou o jogo, poderia ter vencido, poderia ter desclassificado o time do Fortaleza. Então, por que eu estou tocando nesse assunto novamente? Porque é a situação de você estar entrando em uma competição que ela é longa, ela tem um monte de mata-matas, e aí o Maguari, chegando nessa fase, que é isso que a gente espera que aconteça, já vai estar um pouco adaptado a isso, porque já vem aí de Copa do Brasil, sabendo como é que é esse tipo de competição, né, Danilo?
Com certeza, com certeza. A gente vai vivendo, vai ganhando experiência. O jogo contra o Fortaleza foi excelente, um excelente jogo. Infelizmente, como você falou, não veio a classificação, mas veio a aprendizagem por tudo, né, a vivência do momento. E aí a gente vai trabalhando esses jogos. Quando chegar no mata-mata, a gente já tem aquela experiência do que já passou, já pensa numa estratégia, né, que possa melhorar, para que a gente possa buscar o objetivo. A gente sabe que é difícil, que mata-mata, principalmente se você enfrenta camisas tradicionais, times tradicionais com grandes torcidas, se torna mais complicado ainda, mas a gente está se preparando, vamos trabalhando para que a gente chegue lá o mais preparado possível e busque as classificações. Tem sempre uma pergunta interessante que a gente faz ao supervisor, a executivo de futebol, que é sobre questão de contratos, né? Jogadores que vão se destacando para que você não acabe não perdendo. E se perder, tenha uma boa grana para o clube, uma grana boa. Como é que tá amarrado esses contratos aí, especialmente os jogadores que estão se destacando, hein, Danilo? O Maguari tá É, seguro mesmo? Não vai sair fácil se alguém querer levar algum jogador do Maguari? não, até porque vários atletas têm contratos mais longos, isso respalda o clube. O Ítalo também tem um contato direto com esses atletas, com vários desses atletas, então a gente sabe que o grupo vai ficar fechado com a gente, né, até o final, né, com fé em Deus, e que se for de haver alguma negociação, que seja financeiramente proveitoso para o Maguari, né, que eu acho que hoje no futebol tem que ser feitos bons negócios, né, até porque o Maguari não quer passar apenas por um momento, quer se manter, quer viver realmente, né, nesse protagonismo no futebol e precisa da parte financeira. A gente sabe que às vezes, né, clubes grandes, né, buscam e quando eles querem, eles vêm realmente atrás dos atletas, mas a gente sabe que a gente está respaldado e que se for para acontecer alguma negociação, que seja bom para o Maguari. Eu fiz esse questionamento porque o Santa Cruz chegou e já levou um jogador de vocês para cá, né? Já trouxe, né? E assim, eu até brincava com o Suede, falei, Suede, time bem montado, né? E ele não tocou nesse assunto, claro, mais aprofundado, até porque isso não compete a ele na questão mais administrativa. Mas ele falou o seguinte: não, olha, o Maguari tem um trabalho sim, quem for levar algum jogador, e é até natural que venha um assédio quando o jogador começa a se destacar, mas o trabalho que é feito lá na questão administrativa é um trabalho muito sério e que para tirar qualquer jogador do Maguari hoje, pode até tirar, que é natural, mas aí não vai ser tão fácil assim, né? Existe sim um trabalho muito bem amarrado. E já que eu estou falando do Suede, o trabalho do Suede, assim, um trabalho muito seguro, né? Isso é muito bom e mostra essa confiança que o grupo demonstra ter no treinador, não é, Danilo? Eu queria que você pudesse falar mais um pouquinho do trabalho do dia a dia do Suede mesmo, assim, em questão de treino, de trabalho mais aprofundado, com os atletas, adaptação de jogadores também com o formato de trabalho do treinador. Sim, isso é de um excelente profissional, né? Tá mostrando, acho que não tem muito o que falar. Eu acho que os resultados mostram, né? O dia a dia dele, muito trabalho, a comissão inteira, muito trabalho, muito estudo, né? Os atletas que já estão e os que estão chegando, né? Ele busca adaptar o mais rápido possível ao estilo de jogo dele, né? Creio que isso é um fator que nos ajuda bastante e que ele tem o respeito do grupo, é uma pessoa muito clara e direta no que quer, e os atletas conseguiram absorver esse estilo dele, como você falou, um estilo agressivo, um estilo que joga para frente, um estilo que trabalha a bola, se possível, sempre no campo do adversário, né, e como eu falei, os atletas se adaptam e os que chegam se adaptam o mais rápido possível para que ele possa continuar desenvolvendo esse trabalho dele. Agora, vencer em casa na Série D é importante, né? Vocês já fizeram algumas contas relacionadas a isso, dos jogos em casa, buscar esses pontos em casa, ou Danilo? Foi trabalhado isso também antes de iniciar a competição, ou não? Com certeza, né? Eu acho que todos os clubes, eu acho que o primeiro objetivo da primeira fase é vencer os jogos em casa, né? E aí você vai para jogos fora para você tentar tirar pontos dos adversários, né? Um empate, uma vitória fora, mas que jogos em casa a gente tem que sempre buscar a vitória. Eu acho que a gente conseguindo vencer os jogos em casa, a gente encaminha bem a classificação, né? Tentando buscar algum ponto fora para que a gente brigue ali para ser do primeiro ao quarto.
mas eu acho que a gente conseguindo vencer as partidas em casa, a gente já encaminha a classificação para a segunda fase. E a torcida, né? Acho que a gente tem que falar nesse ponto da torcida, porque o orgulho de Bonito é Maguari. Né? O pessoal está falando sobre isso, né? A internet só fala isso, o orgulho de Bonito é Maguari. E a participação do torcedor também, né? Essa sinergia tá muito legal aí, né? Com certeza, com certeza. É uma situação nova, né? É um fato novo para a cidade. É a primeira vez que o clube disputa uma competição nacional jogando em Bonito, né? Teve a Copa do Brasil contra o Laguna e agora vai ter vários jogos do Brasileiro. Eu acho que o povo de Bonito que acompanha e o que não acompanha vai começar a participar, a ir mais ao estádio, a comprar o material do clube, viver realmente o clube, porque essas campanhas que foram feitas e essas vitórias importantes contra clubes grandes e tradicionais, esses bons jogos que o Maguari está fazendo, eu acho que a cidade vai comprar a ideia, está comprando a ideia, e aí a gente vai conseguir, como você falou, manter essa sinergia para que a gente mantenha sempre esse apoio jogando em casa. A média de público aí tá de quanto aí? Sabe, tem de cabeça aí, Danilo? Não sei, mas é uma média de, o estádio é pequeno, né, a Isso. parte mandante na média de 800 torcedores a 1.000 torcedores. Então, uma participação boa, né, da torcida. Boa para o tamanho da cidade, é importante também. Isso. E sem falar também na questão quanto você vai ganhando, vai trazendo essa confiança, né, o torcedor vai, com certeza, o orgulho de estar ali acompanhando esse jogo de perto. Isso é muito, muito legal, muito bom. E esperar que realmente continue desse jeito. Né, eu vou estar torcendo bastante pelo Maguari. Só queria que você pudesse falar assim, qual é o ponto mais forte hoje desse Maguari, no conjunto, né, que a gente observa. É o grupo, é a confiança, o que tem de diferente no Maguari hoje, que a gente pode passar aqui para o torcedor e ouvinte aqui da TMC? Na minha opinião, hoje o mais forte do Maguari é o grupo de atletas, né? São atletas que se respeitam, né? É um grupo muito bom de trabalhar, que é uma concorrência muito grande, né? Nos treinos, para todo mundo buscando seu espaço, mas que se respeitando também quando entra um, quando o outro não entra, né? Porque todo mundo está fechado no mesmo objetivo, né? Que é subir o Maguari, passar o Maguari de fase o mais longe possível, para que a gente consiga o objetivo principal, que é o acesso. Pois é, e vamos estar aqui na torcida. Grande Danilo Félix, meu amigo, Amém. muito obrigado, supervisor do Maguari, batendo um papo, falou tudo aqui do Maguari, viu, minha gente? Bateu um papo bem legal. Obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco aqui da TMC Recife, e desejar muito sucesso aí com o Maguari, e que esse primeira classificação, para depois pensar no acesso. Com calma, vamos com calma. Passar a primeira fase, segunda fase. A gente sabe que são muitas fases, né? A gente sabe também da nossa capacidade, que a gente, Deus abençoar, a gente vai chegar lá. É um campeonato longo que realmente tem que ter muita calma na hora de analisar. Grande Danilo, boa noite para você. Muito obrigado, viu, meu amigo? Tá, a gente agradece, o Maguari está à disposição de vocês. Se vocês quiserem, é só entrar em contato que a gente está aqui novamente. Valeu, um abraço, fica com Deus. Boa noite, amigão. Até mais, obrigado. E aí, gostou? Deixa seu like e não esqueça de comentar bastante esse conteúdo aqui no canal MO TV. Valeu, galera, aquele abraço.